Paz do Senhor, meus irmãos, novamente estou aqui, para dar início, a contar como que foi que Jesus salvou minha filha. Minha filha, ela tinha sido casada com um rapaz, casada não, amigada, não deu certo dela casar, por isso o inimigo teve força de agir contra a vida dela, e acabar destruindo o que era para ser um casamento e não foi, Ela ficou 6 anos, morou 6 anos com um rapaz lá do Rio Grande do Sul. Aí veio embora pra cá, porque não deu certo o casamento, eles não conseguiram casar. Aí ela veio pra cá, conheceu outros rapazes, se relacionou com outros rapazes. Aí por último ela tava se relacionando com um rapaz que era um relacionamento bastante abusivo, O rapaz, ele judiava muito dela, assim, psicologicamente, ele falava muita coisa que não devia, ele agredia ela, ele batia nela. E ela estava cansada, assim, sabe, de tentar achar alguém para a vida dela, assim, ela já estava bastante cansada de ficar procurando e não achar a pessoa certa. Até que de repente ela resolveu ficar com esse rapaz, mesmo ele sendo abusivo, um relacionamento abusivo, um tanto quanto infantil, que tinha vezes que ele se portava como se ele fosse o filho dela e não o marido. Queria que ela desse comida no prato para ele, assim como a mãe dele fazia. Brigava com ela, assim, ficava chateado, bravo, saía de casa porque ela reclamava do cabelo dele molhar o chão quando saía do banho. Coisa besta, assim, coisa bem ridícula. E a primeira vez que ela conseguiu se escapar dele, que ela viu que não ia dar certo, porque ele era muito abusivo mesmo, ela veio pra cá, pra Curitiba, na intenção de separar dele, mas com uma conversa fiada que ele falou bem assim: vai lá e arranca dinheiro do fulano, aí depois que você arrancar dinheiro do fulano, você vem pra cá. Ou seja, além de ser um relacionamento abusivo, talvez ele estava usando ela para fazer coisas que não devia, que não era lícita, E daí, quando ela voltou para ele, o que ele fez? Ele deu 2 socos no rosto dela e falou assim: olha, isso é para você pagar por você ter ido pra Curitiba lá ficar com aquele rapaz. Ela falou: mas peraí, nós não combinamos? Você não falou que era pra mim ir lá e tal? E depois voltava com você? Tipo, era uma relação muito estranha, muito esquisita a forma que eles estavam vivendo. E ele fazia de conta que ele não sabia de nada. Ele veio aqui buscar ela, ele fez de conta assim que, nossa, tá mil maravilhas, nós dois vamos voltar numa boa, como se ele não soubesse que ela veio aqui para ficar com outro rapaz e tirar dinheiro do outro rapaz. E na verdade ela falou assim: mãe, na verdade eu queria ficar com esse outro rapaz para mim me livrar daquele lá, porque aquele lá estava me castigando muito o meu psicológico e estava sendo uma relação muito abusiva. Eu não estava gostando. Porém, eu não consegui ficar com esse aqui e resolvi voltar com aquele lá. Só que ele sabia que eu vinha. Ele sabia que eu ia ficar com outro rapaz e ele combinou assim, que se eu não desse certo com esse outro rapaz, era só para me tirar dinheiro dele e voltar com ele. Aí depois que eu volto, ele vem me dar 2 tocos no rosto, cobrando de mim o que ele mesmo combinou comigo que era para fazer. Eu falei: nossa filha, você corre risco na mão desse rapaz, hein? Você tem que fugir dele qualquer hora. Hein? Ela: ai mãe, eu vou ver como é que vai ficar. E ela ficou uma semana sem conversar comigo, porque tava com o rosto roxo, Ficava com a cara inchada. Aí tá, daí ela conseguiu fugir dele a primeira vez, Porque daí eles brigaram feio um final de semana. Ela pegou e deu com o celular na cabeça dele, e no que ela deu com o celular na cabeça dele, ele veio a desmaiar. Ela falou: mãe, eu não imaginei que ele ia desmaiar, eu não imaginei que ia acontecer aquilo. Ele desmaiou. Por quê? Porque eu olhei no celular dele, eu conversando com ele, dando atenção para ele, a gente passeando numa boa, feliz, e ele olhando o celular, olhando mulheres ali no celular, mãe, conversando com gurias, mãe, no celular, na minha frente ali, do meu lado. Ele não me respeita, mãe, não estava me respeitando. Queria eu como esposa dele, mas não me respeitava e tratava assim de qualquer jeito. Fazia eu pedir dinheiro para outros homens, para outras pessoas, como quem que o nosso relacionamento fosse uma bagunça, mãe. Tava estranho. Daí eu peguei o celular, dei na cabeça dele. Isso que ela me contou, Aí ele
Ele ficou bravo, mas a princípio ele só desmaiou, né? Ele só desmaiou. E daí falaram assim, nossa, tem que denunciar, porque a menina quase mata o rapaz caído aqui na rua, não sei o quê. Não sei se ele desmaiou de verdade ou se foi faz de conta, né? Não sei, só sei que sangrou dela, falou, mãe, eu não sei o que aconteceu, eu não tenho tanta força assim, mãe. Ele é forte, ele é maior que eu não tenho essa força. Eu não sei como que ele caiu no chão com uma celularzada. Eu falei, filha, cuidado, porque ele vai querer cobrar. Ela, não, mãe, eu acho que não, porque daí ele levantou, conversou comigo na boa, nós estamos bem e tal. De repente, deu o final de semana, ela aconteceu um negócio entre eles lá. E ela ficou sumida 2 dias. 2 dias sumida. O que aconteceu? Quando chegou o final de semana, ele já planejou como cobrar aquilo que ela tinha feito com ele. Ele já tinha arquitetado tudo na mente dele, como que ele ia fazer. O que ele fez? Armou uma briga do nada com ela, final de semana, e bateu nela. Bateu, xingou, humilhou, fez o que ele queria fazer. De forma que ela ficou toda machucada, toda cheia de hematomas e precisou chamar os homens. E quando ela chamou os homens, daí ela chamou os homens levaram ela num abrigo, porque ela ficou com medo do rapaz, ela registrou um BO contra ele, ficou com medo do rapaz e ficou lá no abrigo, 2 dias sumida. Aí depois de 2 dias sumida, o rapaz vem e se comunica comigo falando assim que ela tinha sumido, que ele ia dar parte do sumiço dela, porque eles brigaram, mas não era para tanto, para ela sumir e tal. Ai, tomara que ela esteja viva, falando assim pra mim, como quem que, nossa, ele estava muito preocupado. Só que não, eu acho que ele pensou assim, talvez eu já consegui eliminar essa daí. Talvez eu já prejudiquei ela o suficiente para ela se sentir humilhada o suficiente para não querer nem viver mais, ou sei lá, ou alguém catou ela na rua e matou ela, ou ela morreu de fome, ou ela se matou, não sei o que ele pensou. Aí eu briguei com ele, né? Lógico, falei assim, nossa, mas depois de 2 dias você vem falar para mim que ela sumiu, porque vocês tiveram uma discussãozinha, como assim? Daí, de repente, eu falei, Deus, eu preciso saber da minha filha, o que aconteceu? Ela entra em contato comigo lá do abrigo. Ela estava lá no abrigo, ela entrou em contato comigo. Mãe, eu tô aqui no abrigo. Aconteceu um negócio bem estranho, bem chato, bem pesado entre nós dois. Por isso que eu vim parar nesse abrigo aqui em São Paulo. Mas eu quero saber como que ele tá, mãe. A mãe tá conversando com ele, eu quero o número dele. Eu mando o número que eu tô sem celular, tô sem nada aqui e eu preciso conversar com ele. Ela tava preocupada com ele, porque toda vez que ela falava que ia terminar com ele falava pra ela que ia se matar. Ele sempre falava assim, eu vou me matar se você me deixar, eu vou me matar. E começava a chorar e fazer o meu auê. E no fim, né, aí tá dela falou assim, mãe, eu preciso conversar com ele, porque vai que ele me mata, se mata por minha culpa, né? Que no fim, né, o que aconteceu foi com ela. Aí tá, eu mandei o contato e tal. Daí ela voltou pra casa. Ele falou assim, pode voltar pra casa, tá tudo bem lá e tal. Você fica lá em casa, eu fico longe e tal. Só que daí, na verdade, quando ela voltou, ele tava lá. Ele ficou lá, mas ele ficou assim, tratando ela assim, naquele silêncio, sabe? Tipo, narcisista quando dá um gelinho na pessoa, faz de conta que não tá nem aí com a pessoa, se coloca em silêncio, começa a tratar com indiferença, assim. Começou a tratar ela mal, né? Daí ela falou assim, mãe, eu não consigo, não vou conseguir viver mais com esse homem aqui, eu vou ter que ir embora. Aí nós arrumamos um jeito de trazer ela de lá de São Paulo pra cá. Nós pagamos a passagem dela, pagamos o Uber, nós somos pobres, mas conseguimos pagar a passagem, o Uber pra ela vir. O Uber pra ir até a rodoviária, né? E a passagem pra ela vir de ônibus pra cá, embora pra casa. Só que ela veio tão arrasada, tão acabada, né? Ela falou assim, mãe, ele me castigava tanto psicologicamente, mãe. Dizia que eu fazia isso, que eu fazia aquilo outro, que eu era isso, que eu era aquilo outro, que eu não prestava, que isso, que aquilo. E daí, de repente, ele começava a olhar para outras mulheres no celular, conversar com mulheres, ver vídeos que não presta na internet, começar a me tratar mal, a me judiar. E de repente ele era um amor.
De repente ele transformava num amor, pra mim achar que tava tudo bem. E de repente ele virava vulcão. Mãe, eu não entendo esse homem, mãe. Não dá, eu tive que vir embora porque ou eu venho embora e acabo com isso logo, ou eu vou viver a vida inteira ser judiada, castigada por esse homem. Aí tá, daí ela voltou e ela ficou uma semana aqui, né? Ela ficou uma semana aqui e de repente ela de tanta depressão, ela tava depressiva, ela tomava remédios para controlar a ansiedade, depressão, ela tomava. Aí ela falou assim, mãe, eu não tô aguentando, mãe, nossa, tá tão triste, eu tô tão angustiada. E daí ela trabalhou uma semana aqui. Trabalhou uma semana aqui cuidando de criança. E aquele cara só incomodando e indo atrás. E, tipo assim, ele resetou o celular dela através da conta Google dela pra ela voltar com ele. Ainda tanto ele ia conversando, nossa, eu vou ser um anjo pra você, vou te tratar como uma deusa, você, o homem mais maravilhoso do mundo, ele prometeu mundos e fundos. Daí ela falou assim, eu acho que eu vou lutar pra ele. Eu falei, filha, mas não é certo, ó, e com certeza ele vai se vingar de você, filha, não é certo, filha, eu tenho medo de te perder na mão dele, filha, não faz isso, por favor. Daí ela falou assim, mãe, não, acho que eu vou pra casa do João, acho que eu vou tentar ir morar lá com o João, porque aqui eu me lembro dele, eu tô muito triste aqui e não dá certo. Eu acho que eu vou voltar lá, daí eu vou trabalhar lá com o João também, não sei o quê. Aí tá, de repente, era pra ir pra lá, de repente ela voltou pra São Paulo. Na verdade, ela voltou a ficar com esse rapaz. E daí, no que ela voltou com esse rapaz, ficou um mês, não, 15 dias. Ficou 15 dias de boa e de repente ele azedou de novo. No que ele azedou, ela falou assim, mãe, amanhã eu já tô voltando de volta. Era 31 de outubro do ano passado. Amanhã eu tô voltando de volta, mãe. Daí eu falei, tá bom, filha, pelo menos você tentou. E dando glória a Deus por dentro. Falei, Senhor, então eu vou ter minha filha de volta, né? Apesar que eu já sabia que o negócio ia azedar. Eu sabia porque Deus já tinha me mostrado muitas coisas. Aí, de repente, de novo, né? Eles voltam na boa, né? Ele falou assim, não, pode ficar, eu vou ficar bem, vamos, né? Vamos reatar aqui, vamos ficar melhor e tal. Daí ele enganou ela mais ou menos um mês. Mais ou menos um mês. Quando foi dia 18 de dezembro, eu recebi a notícia que ela tentou suicídio. Que ele falou para os policiais que ela tentou suicídio. Aí foi 18 de dezembro que isso veio acontecer, né? E ligaram para mim e isso veio acontecer dia 18 de dezembro.